O almoço que chegou antes do horário. Imagina o seguinte: você almoça em Londres ao meio-dia, embarca num avião, cruza o Atlântico inteiro, e quando você chega em Nova York, o relógio marca 10 horas e 30 minutos da manhã. Você chegou antes de ter saído. Isso não é viagem no tempo, isso era o Concorde, o único avião comercial da história capaz de voar mais rápido do que o próprio som. Ele existiu durante quase 30 anos. Transportou presidentes, celebridades, homens de negócio e então simplesmente parou. E o que veio depois? Nada. Hoje, mais de 20 anos depois, nenhum outro avião ocupa esse lugar. A aviação comercial, de certa forma, regrediu em velocidade. A corrida que poucos conhecem. Para entender o Concorde, você precisa entender o mundo em que ele nasceu. Era 1962, plena Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética disputavam tudo. Quem chegava ao espaço primeiro, quem tinha a bomba mais potente, quem vendia mais para o mundo. E tinha uma disputa que quase ninguém lembra hoje: a corrida supersônica. França e Inglaterra, querendo fazer frente aos americanos na indústria aeroespacial, uniram forças. Os franceses eram especialistas em projeto de sistemas, os ingleses em motores. Juntos, decidiram criar algo que nunca havia existido: um avião de passageiros capaz de quebrar a barreira do som. Do outro lado, os soviéticos também corriam com o projeto deles: o Tupolev Tu-144, tão parecido com o Concorde que ficou apelidado de Concordski. Como você engenheiriza o impossível e por que ele quebrou o desafio de voar na velocidade do som? Voar rápido parece simples, coloca mais motor, vai mais longe. Mas quando você chega perto de 1.200 km por hora, a velocidade do som, o ar começa a se comportar de um jeito completamente diferente. A fricção com o ar em velocidade supersônica gera calor extremo na fuselagem. O avião literalmente aquece durante o voo. Isso obrigou os engenheiros a escolher materiais específicos, capazes de se dilatar e contrair sem rachar. O Concorde chegava a crescer 25 centímetros ao longo do seu comprimento durante o voo. Uma das grandes inovações foi o sistema fly-by-wire. Em vez de cabos e polhas físicas controlando as superfícies do avião, tudo passou a ser feito por impulsos elétricos. Mais leve, mais preciso, mais seguro. Essa tecnologia ainda está em todos os aviões modernos. O que era voar no Concorde para quem tinha o dinheiro era uma experiência fora do comum. Cardápio assinado por chefes, champanhe, lagosta. As poltronas eram apertadas, o avião era estreito para reduzir arrasto, mas o serviço era de alto padrão. E tinha um momento que os passageiros nunca esqueciam. Quando o velocímetro visível na cabine passava de Mach 1, o comissário anunciava: "Senhoras e senhores, bem-vindos ao voo supersônico. A rota Londres-Nova York, menos de 3 horas e 30 minutos. Por que ele saiu de operação? O primeiro problema foi o estouro sônico. Ao ultrapassar a velocidade do som, o avião gerava uma onda de choque tão potente que fazia as janelas das casas tremer lá embaixo. Os EUA chegaram a proibir voos supersônicos sobre terra firme. O Concorde só podia soltar o pé sobre o oceano. Mas o golpe real foi financeiro. O projeto começou nos anos 60, quando o querosene era barato. Quando o avião entrou em operação, o choque do petróleo tinha triplicado o preço do combustível. E o Concorde consumia 25 mil litros de combustível por hora. O resultado? Passagens acima de 10 mil dólares. Pouquíssimos podiam pagar. E sem lotar o avião, as companhias operavam no prejuízo. O ataque terrorista que matou o Concorde de um jeito que ninguém esperava. Em 2000, um acidente em Paris matou 109 pessoas e tirou o Concorde de operação por mais de um ano. Ele voltou em novembro de 2001, exatamente quando o mundo ainda processava o 11 de setembro. E aí tem um detalhe que a maioria das pessoas não sabe. O atentado às Torres Gêmeas não afetou o Concorde por causa do medo de voar. Afetou porque boa parte dos clientes frequentes trabalhavam justamente naquelas torres. Eram executivos de alto escalão, empresários que usavam o Concorde para fazer reuniões transatlânticas no mesmo dia. Com a morte deles, a demanda pelo voo supersônico simplesmente desapareceu. O avião não foi aposentado por falta de tecnologia. Ele foi aposentado porque o mundo que o sustentava deixou de existir naquele dia de setembro. Em 26 de novembro de 2003, o Concorde pousou pela última vez.
e não havia nenhum substituto esperando no hangar. A velocidade vai voltar, mas desta vez, diferente. Então, os aviões pararam no tempo? Em velocidade, sim. O avião comercial mais rápido de hoje voa praticamente na mesma velocidade que nos anos 60, mas isso está prestes a mudar. A Boom Supersonic está desenvolvendo o Overture, um avião capaz de atingir 1,7 vezes a velocidade do som. Miami a Londres em 5 horas. Algumas das maiores companhias do mundo já fizeram encomendas. A diferença para o Concorde? O Overture promete usar combustível sustentável, feito de óleos vegetais e lixo orgânico, e foi projetado para voar mais devagar sobre terra, justamente para evitar o estouro sônico que tanto incomodou o Concorde. O maior desafio continua sendo o mesmo de sempre: viabilidade econômica. Se a passagem custar uma fortuna, vai terminar igual ao Concorde, mas se der certo, e há boas razões para acreditar que pode dar, a gente vai ver pela primeira vez em mais de 20 anos passageiros cruzando o Atlântico em tempo de recorde. E aí vem a pergunta que eu quero deixar para vocês nos comentários. Você pagaria o quanto fosse necessário para voar na velocidade do som? Ou prefere pagar menos e demorar mais? Se você curtiu esse vídeo, compartilha com alguém que gosta de aviação ou engenharia. E se quiser saber como funciona a engenharia por trás dos aeroportos modernos, os sistemas de pouso, as pistas, o controle de tráfego aéreo, é o próximo vídeo. Se inscreve para não perder.